Meus queridos irmãos, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios e eu quero que os irmãos abram, por favor, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 4 ao versículo 7. É a continuação da exposição deste capítulo que começamos há 2 semanas atrás, capítulo 2. Quando eu estive aqui, exatamente há 15 dias atrás, pregando a palavra, nosso último encontro, começamos a expor as doutrinas que Paulo apresenta aqui neste parágrafo que nós estamos analisando, capítulo 2, os primeiros versículos. Nós começamos a analisar e naquele momento nós trabalhamos acerca da depravação do homem. Vocês lembram? A depravação do homem, a consequência do pecado. Nós falamos da morte espiritual, a condição espiritual do perdido, do pecador sem Deus. Condição esta que nós também nos encontrávamos, cada um de nós, antes da fé. Todos nós estávamos dentro de uma mesma circunstâncias. E Paulo foi muito contundente ao apresentar essas verdades. E eu detalhei aqui com os irmãos e mostrei detalhadamente. Falei que para entendermos melhor a graça de Deus, nós precisávamos compreender primeiramente quem éramos e qual era o potencial intrínseco em cada um de nós. Para compreender primeiro a graça, nós precisávamos entender muito bem de onde nós viemos, quem éramos antes da fé e o que intrinsecamente se desenvolvia em nossa natureza caída e maculada no pecado. E Paulo foi muito veemente. O sermão foi difícil. Foi um sermão muito duro. E Paulo tinha que ser realmente duro. Porque quando nós estamos falando sobre a doutrina do pecado, quando nós estamos falando sobre hamartiologia, precisamos ser muito incisivos. Porque nós não podemos nos distrair, irmãos. O pecado, ele é sempre sorrateiro no meio do povo de Deus e ele tende a nos levar de maneira sorrateira e nós não podemos perder de vista a doutrina do pecado. Uma igreja sadia, ela sempre vai refletir sobre a hamartiologia e eu expliquei a vocês que era a doutrina do pecado e vimos isso muito bem, como o pecado ele é destrutivo, como ele é degenerativo aos nossos relacionamentos e principalmente o relacionamento com Deus. Eu mostrei aqui para vocês como o seu relacionamento interpessoal com as pessoas que vivem ao seu redor podem ser influenciados negativamente por pecados que você carrega em seu cotidiano. E mostrei também que o seu relacionamento com Deus é abalado, ele é derrubado, você cai da presença que você deveria viver dia a dia, dia após dia. E nós mostramos tudo isto aqui no sermão anterior. E se você, por algum motivo, não pôde acompanhar, graças a Deus, tem na internet, você pode rever para fazer a conexão. E Paulo, ele precisou realmente ser pontiagudo, penetrante. Ele precisou ser argucioso. E tudo isso que ele nos falou, ele demonstrou um zelo de um coração de pastor. Um pastor prisioneiro domiciliar em Roma. Vocês lembram? Esse é o contexto da vida de Paulo. Nesse tempo que ele está escrevendo a carta no primeiro século. Ele está preso em Roma. E ele é um pastor e está preocupado pelos seus irmãos. Preso por amor do evangelho e por amor aos seus irmãos. A todos os cristãos que estavam espalhados por quase todo o Império Romano naquela época, no primeiro século ali, na metade em diante do primeiro século. E o pastor Paulo, ele queria que suas ovelhas entendessem, lembrassem e não desconsiderassem o que é o pecado e suas consequências, e também elas se esforçassem, elas lutassem
para fugir de toda sorte de perniciosidade. Então, esse pastor está preocupado com a vida espiritual das ovelhas. Ele está querendo que aquelas ovelhas vivessem uma vida de santificação, que agradasse a Deus e que fugisse de toda hoste de malignidade, de toda perniciosidade em um mundo que jaz em Satanás, pelo qual eles já não mais pertenciam, porque foram objetos do Evangelho de Cristo, foram salvos pelo Evangelho de Jesus. Então, irmãos, vocês são salvos, não devem mais viver flertando com o pecado, e agora vocês devem viver uma vida consagrada. É a intenção do pastor. Ele demonstra aí o seu amor para com a igreja, e mostrando para eles também que com eles, ele é a igreja de Cristo, que deve viver gloriosamente nessa terra. Amém? E hoje nós iremos verificar ou investigar os versículos de número 4 ao número 7. E na exposição de hoje nós iremos nos depararmos com algumas sentenças que nós já desempacotamos em sermões anteriores. Paulo, neste ponto aqui que nós iremos analisar, via de regra, ele estará fazendo algumas considerações, meio que uma releitura, mas por graça nós ainda assim conseguiremos extrair algumas riquezas maravilhosas desses versículos que nós iremos dedicar agora ao Senhor. E o tema dessa nossa exposição essa noite, de 15 dias atrás, foi depravação do homem, e hoje o tema é misericórdia e amor divinal. Misericórdia e amor divinal. E Paulo, ele vai fazer isso nos conduzindo a refletir e a pensar que, apesar das nossas condições no passado, Deus nos amou grandiosamente. Deus nos amou com grande amor. É uma segunda parte aqui, na verdade, de um tema maior. Esses 3 pontos que nós estaremos analisando em semanas é sobre a graça de Deus, sobre a sua regeneração e graça. E o tema de hoje, deste 8º sermão, tá bom? Esse hoje aqui é o 8º sermão da carta de Paulo aos Efésios. O nome do tema é misericórdia e amor. Vamos à leitura, irmãos, do texto sagrado? Versículo 4 ao versículo 7. Põe os olhinhos aí no texto santo e vamos ler. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Vamos orar, irmãos, e pedir a Deus graça na exposição da sua palavra. Pai Santo, eis aqui a tua revelação e nós nos curvamos a ela e desejamos ouvir a tua voz, Senhor, ouvir a tua palavra. Que todo homem diminua aqui nesta hora e que a tua palavra cresça em nosso meio e saiamos essa noite edificados e mais conformados com a glória de Cristo em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Apesar de Paulo ter apresentado nos versos 1 e 3 do versículo 2, um quadro hediondo que emoldura a realidade disforme do homem sem Deus, aqui agora no versículo 4, ele apresenta uma nova perspectiva. Você vê aí no início do versículo 4, mas Deus. Essa expressão é muito importante. Põe os olhos no texto, início do versículo 4, mas Deus. É como que uma virada da chave. É como que a dobradiça da porta que se abre para uma nova perspectiva, que sobrepuja tudo aquilo que foi desenvolvido anteriormente.
Mas Deus vai apresentar para os irmãos, essa expressão, uma perspectiva nova. Esta é a função desta conjunção que você está vendo aqui. Mas, uma conjunção que se segue de um pronome pessoal, o nome de Deus, mas Deus. Esta conjunção seguida de um nome e um pronome especial para nós cristãos, Deus, ela vai agir no texto coordenando as ideias de Paulo adversativamente. O que é isso? Ele vai trazer uma nova perspectiva, ele vai tirar o olhar dos cristãos, dos seus leitores, de uma perspectiva tenebrosa, para agora lançá-los em uma perspectiva gloriosa, completamente diferente. É isso que Paulo nos convida essa noite, aqui nesta exposição. Uma mudança de perspectiva, ou seja, apresentando um sentido novo, diferente ao anterior. Uma nova faceta doutrinária. Ele falou do pecado, agora ele vai desenvolver o amor de Deus e a misericórdia de Deus. É uma outra faceta doutrinária. Paulo quer que os seus irmãos se desconectem agora daquele terrível quadro que ele pintou e mostrou que nós éramos também autores, coautores. Agora há uma nova perspectiva, mas Deus é uma mudança profunda. O autor sagrado está dirigindo o nosso olhar e a nossa atenção, a atenção dos seus leitores para um ponto mais excelente. Ele está chamando os seus leitores, que somos nós também, por ocasião, a olharem para o infinito, o indizível, imensurável e inesgotável amor de Deus. Você já pôde ver o amor de Deus nessas dimensões? Você já tentou calcular o amor de Deus? Nós não conseguimos. É profundo demais para calcularmos, é alto demais para percebermos, é largo demais para abraçarmos. O amor de Deus é indescritível, é profundo. E esse é o amor com quem Ele nos amou. O amor incondicional de Deus por pecadores, sim, como eu e você, amados por Deus, pelo amor incomparável, amor de Deus. Paulo está nos chamando, irmãos, a olhar para um Deus que é também essencialmente rico, substancialmente rico, onde nós fomos amados. Não amados por um simples amor. Não é um amor desses que mudam com o nosso cotidiano, é muito maior que o amor de sua esposa, é muito maior que o amor do seu filho, é muito maior do amor que você tem por outrem. É um amor incomparável. Esse é o amor que nos atingiu. Este é o amor que pegou você na circunstância em que você se encontrava e nos abraçou. Nós somos amados por Deus. Paulo nos mostrou quem éramos, como estávamos na sarjeta espiritual, e agora ele nos eleva a um ponto para enxergarmos como Deus nos abraçou, mesmo sujos em nossos pecados. O amor que nos cercou, meus irmãos, que nos envolveu e que nos conquistou, o amor que te conquistou, que envolveu o teu coração, envolveu as tuas dores, os teus pecados, foi o sublime amor de Deus. Então veja isto esta noite, em um ângulo distinto. Você e eu fomos benquistos por Deus. Dificilmente alguém nos amaria na condição que nós estávamos, ninguém nos amaria, mas Ele nos amou. E nessa expressão, mas Deus comunica que Ele interveio a nosso favor, que Ele foi capaz de nos amar, e que Ele mudou a nossa perspectiva humana. Ele transformou o nosso coração e transformou o nosso caráter pelo simples fato de nos ter amado. E Ele nos amou primeiro, diz a Sagrada Escritura, capaz de mudar com esse teu amor o nosso caminho, a nossa sorte. O poder do amor de Deus foi capaz de nos redirecionar para Deus. A palavra do Senhor diz: todos nós estávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor nos amou, Ele fez cair sobre si a iniquidade de todos.
E assim ele nos redirecionou. O homem só pode ser redirecionado se ele for vítima do amor de Deus. Sem isso ele não pode mudar de sentido, ele não pode mudar de vida. Não há solução para ele. E você pode se alegrar aí onde você se encontra, na realidade da sua vida, saber que você foi amado, que ele te abraçou. E ele mudou a sua história, mudou o seu destino. Então somente pelo seu poder, o poder do seu amor, capaz de romper e mudar qualquer circunstância. Esse é o amor que nós pregamos, esse é o amor que o Evangelho diz, que anuncia o perdido e o pecador e informa para ele que, a despeito do pecado que ele esteja cometendo e tão sujo quanto ele esteja, este amor é poderoso para transformá-lo. Por isso pregamos Cristo, o amor de Deus. Por isso anunciamos Cristo, e a igreja lavada pelo sangue, ela anuncia esse amor o qual a libertou. Mas Deus, quando você lê isso, isso tem que falar muito forte ao seu coração, tem que chamar você para uma nova perspectiva, tem que trazer suas reflexões para perto de Deus, para perto da cruz. Somente Deus, com seu amor extraordinário, seria capaz, e Ele foi, Ele é, e Ele fez, e continua realizando. Paulo escreve, veja o texto, versículo 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu amor com quem nos amou. O apóstolo dos gentios, ele está asseverando aos seus irmãos que Deus agiu efetivamente, completamente. Não foi uma ação pela metade, não foi algo que Deus viu casualmente, mas ele agiu por completo, com todo o seu poder, com toda a sua força a nosso favor, efetivamente, de maneira abundante, meus irmãos. A palavra rico aqui que você acabou de ler, traz esse contexto. Olha, mas Deus sendo rico, alguém que é substancialmente cheio de recursos, é isso que a palavra grega quer nos transmitir. Aquele que possui todas as coisas, meus irmãos. Você sabe o que é isso? O Deus que te amou é aquele que é possuidor de todas as coisas da sua vida e de tudo que Ele criou. O Deus que é rico, Ele nos abraçou e nos amou. Ele possui todas as coisas, possui a tua vida. A sua vida não lhe pertence, pertence a Ele. E em sua riqueza incomparável, Paulo está dizendo: com efeito, não há ninguém tão rico quanto o nosso Deus que nos amou. Você pense no homem mais rico desse mundo, ele é incapaz de fazer o benefício da sua alma, tirar a alma de alguém do inferno. Por mais zeloso que ele seja, o rico, ele não pode. Então, meus irmãos, dos distintos tesouros que compõem essa riqueza de Deus, o apóstolo Paulo vai sacar um elemento de inestimável valor. E que elemento é esse? Veja aí, é a misericórdia. O texto nos diz: mas Deus sendo rico em misericórdia. Paulo saca desses muitos tesouros infinitos de Deus um elemento de riqueza inestimável, a misericórdia. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que, irmãos, vejam, é como ele se estivesse gritando para aqueles irmãos ao escrever: vejam agora e considerem, o amor de Deus foi tão bondoso para conosco, quando Ele agiu em bondade para conosco, quando nos viu aflitos em miséria. Misericórdia é isso. É Deus olhar a nossa miséria e nos socorrer, estender a mão para nós. Ele que é rico, que é todo poderoso, que pode entregar tudo o que nós precisamos, nos viu em miséria e estendeu as suas mãos para nós e nos deu o seu socorro. Todos nós, não tem um aqui que não foi socorrido por Deus. Ele estendeu a sua mão, é isso que misericórdia quer dizer. Irmãos, Ele não escolheu nos julgar. Apesar dele ter todo o direito, apesar de nós termos dado todas as moedas para ele nos condenar,
Ele não escolheu fazer isso, muito pelo contrário, Deus quis agir de clemência para conosco. É um outro sentido para a palavra misericórdia. Ele foi clemente comigo e com você. Sabe o que é você pedir clemência a alguém, a um algoz que poderia lhe matar? E muito mais além da nossa consciência, nós não estávamos em condições nem de pedir favor. Ele veio a nós por causa do seu amor. E nos ajudou, meus irmãos. Que riqueza profunda é essa que nos afortunou? Nos vindo em uma condição assim, Ele, por misericórdia, vem até nós e nos dá o seu favor. Todos nós estávamos com as mãos estendidas e Ele nos alcançou. Um Deus que se compadece da miséria do ser humano, que ouve o Evangelho e que crê no seu Filho. Todo aquele que nele crê será salvo, ou seja, será amado por Deus. Você que está aqui esta noite, que ouve essa mensagem, você que há muito tem a oportunidade de vivenciar este amor, as mãos de Deus estão aqui estendida para te receber. Ele já lhe viu em miséria, Ele já lhe viu em situação caótica, e Ele está com o Evangelho dEle, estendendo as mãos para te salvar, para te amar, para lhe perdoar. Por que Ele fez isso? Nós não merecíamos, não sabíamos da dimensão que nós nos encontrávamos, nós não sabíamos nem das implicações, porque estávamos mortos, lembram? E um morto nada vê, um morto nada sabe, um morto não pode ir para lugar nenhum, exceto para a cova. Mas Ele nos tirou de lá, pelo seu grande amor. Paulo diz o motivo real dessa misericórdia ser efetuada a nosso favor, quando ele diz assim, veja o texto: por causa do grande amor com quem nos amou. A misericórdia de Deus agiu por nós por causa do seu grande amor. Paulo usa aqui 2 vezes a palavra ágape no grego, mas ele usa as 2 palavras ágape em 2 grafias diferentes, mas o sentido é o mesmo. Referente, essas 2 palavras designam-se diretamente ao amor que age diretamente no peito de Deus, no coração de Deus. Não é o amor fraternal, não é o amor de homens, é o amor de Deus pelo homem, pelo pecador. Por causa do seu grande amor com quem nos amou, esta foi a causa, o grandíssimo amor. Essa palavra aqui, que no nosso idioma, quando você vê aí, por causa do grande amor, este nome grande que foi traduzido em nossa língua, no grego é polis. Ele age, meus irmãos, como o superlativo da nossa língua. Quando você quer falar alto no superlativo, você fala altíssimo, altíssimo. No grego não tem isso. Então, quando os irmãos estavam lendo aqui essa palavra e se depara com grande, ele entende grandíssimo amor. Então, Deus, com seu amor grandíssimo, nos envolveu. É essa a condição. Deus, de maneira maravilhosa, nos amou superlativamente, fora das conexões e das categorias humanas. Então, o Pai nos alcançou com seu inigualável amor, de maneira incondicional, nos arrebatando das trevas, e nos tomou de nossa miséria e nos fez provar sua misericórdia, incontestável misericórdia. Amém? Você pode se sentir amado? Então, meus irmãos, é muito amor mesmo. Então, por que, meu Deus, nós nos colocamos de uma maneira tão irreverente muitas vezes e banalizamos o seu amor? Nós devemos clamar a Ele e pedir a Ele graça, pedir a Ele perdão e dizer: Deus, me ajude a reconsiderar isso, por favor, me ajude. Eu reconheço que sou pequeno, que sou fraco, e aquele que não tem aliança com Deus, reconheça: ó Deus, estou ouvindo que teu amor está além das coisas que eu posso mensurar. Perdoa-me, salva-me.
O amor de Deus é poder, irmãos. Veja o verso 5. Paulo vai dizer que a misericórdia e o amor de Deus sobre os pecadores, que ele quis salvar, porque Deus quis salvar. Age como ressurreição de mortos, nos apresentando a graça de Cristo. O texto diz assim: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A misericórdia e o amor de Deus em Cristo Jesus, meus irmãos, é a verdadeira mensagem da misericórdia. A verdadeira mensagem da misericórdia é Cristo. Ele é a perfeita expressão do amor de Deus. Se você quer ter uma expressão clara do amor de Deus, olhe para Cristo. O Filho de Deus é toda a providência de Deus para conosco. Cristo é a rica misericórdia do Pai, que nos amou, manifestando vida a quem crê. Quem crê em quem? Em Cristo. Você creu em Cristo? Você recebeu vida, você foi revivido. Quando não havia, então, esperança alguma, quando estávamos mortos em nossos delitos, quando estávamos mortos em nossos delitos e quando estávamos em miséria, Deus veio com a pessoa do seu Filho a nosso favor e nos comunicou vida eterna. Nossa vida e salvação reside em Cristo. Nosso amor eterno reside em Cristo. Ele nos ressuscitou quando abriu os nossos olhos e nos fez enxergar o seu Evangelho. Nenhum de nós poderíamos nos salvar, mas o Evangelho nos trouxe vida, rompeu a nossa surdez e a nossa cegueira. Então vimos a Cristo, ouvimos a sua voz e o recebemos de bom grado em nosso coração. Foi assim que aconteceu, e é assim que até hoje acontece. Paulo está dizendo: sem misericórdia não há amor, sem amor não há misericórdia. Elas andam juntas, operando no coração daquele que se entregou a Deus. Então você deve ser o multiplicador disso também, eu e você. O Pai nos apresentou a vida no seu Filho. Quem desejaria um morto? Quem desejaria um cadáver em estágio de decomposição como éramos nós? Ninguém, mas Ele nos desejou e nos quis e nos abraçou e nos recebeu e misericordiosamente te amou. Então, irmãos, mas Deus consiste em tudo isso. Foi Ele que se moveu em íntima compaixão para conosco, perdoou todos os nossos pecados, e por isso Paulo, no mesmo fôlego, vai dizer: pela graça sois salvos. Não partiu de nenhum ato nosso, mas exclusivamente da misericórdia e do amor de Deus. É pela graça que somos salvos. Paulo está falando e ele dá um suspiro e ele diz: pela graça somos salvos. O verdadeiro salvo não tem como fazer outra confissão. Aquele que dantes vivia ou jazia em pecado não pode, não consegue fazer outra confissão. Pela graça somos salvos. Esse é o discurso de Paulo. Nós não merecíamos, mas fomos alcançados pelo imerecido amor de Deus. Amém? Salvos de quê, irmãos? Pela graça sois salvos. Salvos de quê? Da morte, do distanciamento eterno com o nosso Criador. Porque Ele nos amou, Ele mesmo nos salvou da eterna condenação e nos livrou do inferno. E eu quero dar uma ressalva aqui: o inferno de não tê-lo em si. Verdadeiro inferno é não crer em Jesus. É o homem não receber a Jesus. Ele já vive o inferno. Ele não tem a quem clamar. Ele não tem escape. Ele não tem solução. Mas nós temos Cristo.
então temos a paz com Deus. Verso 6. No verso 6, o apóstolo vai falar da nova vida, a regeneração que o crente recebe em Cristo e os seus benefícios. Veja aí, verso 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Nós já debulhamos muito sobre isso. Em vários momentos nos sermões passados, nós já explicitamos aqui o que significa lugares celestiais, regiões celestiais. Então você vai um pouquinho lá atrás nos sermões e vê. Eu não posso perder tempo aqui agora para falar isso. Mas eu quero focar aqui na expressão ressuscitou. Está vendo aí? Nos ressuscitou. E aqui no texto transmite a ideia de alguém que se levantou da morte para uma nova vida. Quando ele nos ressuscitou com esse sentido. Alguém que saiu da morte para a nova vida. Eu e você saímos da condição de morte para uma nova vida. Vivermos em novidade de vida. Vivermos dia após dia manifestando aquele que nos ressuscitou. É exatamente isso que o texto, que a palavra grega ressuscitou comunica. Paulo está pensando o seguinte quando ele está escrevendo isso. Ouçam bem. É meio que um aplicativo aqui. Nós que recebemos nova vida e que fomos regenerados, agora possuímos nova vida de fato. Possuímos a nova vida de quem? De Cristo. Não é uma nova vida sua. Não faz o que você quer. Você ressuscitou por causa dele e para ele. Então devemos dedicar nossa vida a Deus, porque Deus nos trouxe pelo Evangelho da Graça, fruto do Espírito Santo no nosso coração. Ele nos levantou da morte. E nos levantou da morte à semelhança do seu Filho, quando ele o ressuscitou da morte na cruz. O texto diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou, ou seja, ao perdoar os nossos pecados, quando ele nos regenerou e nos declarou justos e inocentes diante do Pai, nos méritos de Cristo, imputado a mim e a você, que o que lhe cobre hoje, nessa nova vida, são os méritos de Cristo. Por isso que você é amado. E você e eu ainda falhamos e pecamos, mas quando Deus olha as nossas falhas, Ele vê o nosso coração arrependido e os méritos de Cristo nos apazigua diante de Deus. Então, o Filho que é verdadeiramente a vida e a misericórdia expressa pelo amor de Deus em nós, embora o seu corpo e o meu corpo ainda pensam em algumas ciladas do pecado, porque ainda não fomos glorificados, por isso que você vive uma luta diária, mas no seu espírito você já foi recriado, você já ressuscitou. Você já é uma nova criatura. É isso que Paulo tem em mente e comunica aos irmãos. Por isso, o cristão não vive pecando. Ele vive amando aquele quem o amou. Amém? Ele vive reto em agradecimento. E o texto diz: e juntamente com ele nos ressuscitou. É assim que a fé salvadora agiu e age dos corações. Paulo está dizendo, nós já estamos assim, ressurretos em nosso espírito, assentados nas regiões celestes. Eu e você já estamos lá. É como na teologia nós dizemos, é o já e o ainda não. Vocês já ouviram essa expressão? É o já e o ainda não. Eu já estou ressurreto, mas ainda o meu corpo não foi glorificado. Eu já estou assentado e gozando das regiões celestes, mas ainda corporeamente eu não estou lá. Mas pela fé eu já me encontro lá. Que maravilha, né, irmãos? Que glorioso. Veja o verso 7 agora, para a gente terminar a exposição e eu
te trazer duas aplicações. No verso 7, Paulo ele vai exibir de eternidade em eternidade, não um quadro estonteante da misericórdia e da graça que se manifesta na benignidade. Seria bonito, né? A gente chegar na eternidade e ver um quadro bem pintado e que remete à graça e à misericórdia de Deus em benignidade. Mas ainda seria muito pouco. O Pai exibirá eternamente o Filho. O Pai exibirá a toda a criação, aos anjos e aos redimidos o Filho. Veja o que o versículo 7 nos diz. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Nós, os remidos, meus irmãos, que fomos objetos da bondade de Deus e do seu amor, contemplaremos o Filho eternamente. Ele é a expressão do amor eterno. Nós o veremos glorificado ali, encarnado à direita do Pai. E veremos o seu amor e a sua misericórdia de eternidade em eternidade. Os anjos, eu e você glorificados numa eternidade para a honra e glória de Deus. E diremos misericordiosamente: Deus me amou. Amém? Toda vez que você olhar para Ele, você vai dizer isso. Deus me amou. Aleluias. Eu quero trazer duas aplicações para a gente encerrar. A primeira aplicação para o nosso cotidiano, eu desejo que você e eu nos reconfortemos sempre na rica misericórdia e no amor de Deus. Você deve viver sempre pensando nisso e se conformando e se confortando nisso. Sou amado por Deus, a misericórdia de Deus age em mim todos os dias. Irmãos, as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Porque as misericórdias de Deus não têm fim, se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto nele esperarei. São as palavras de Jeremias em suas lamentações. A nossa porção de fato é Deus. Vem do Senhor tudo o que nós precisamos. Toda a misericórdia que eu e você precisamos procede de Deus, então regozije-se nisto. A misericórdia de Deus não agiu em sua vida somente quando você estava nos seus delitos. Ela continua agindo hoje em nós. Não tem fim, é o que a palavra de Deus diz. Se renovam a cada manhã. Você vai dormir hoje e amanhã as misericórdias de Deus estarão renovadas a você, disponíveis a você, a mim. Então nós não temeremos más notícias, desafios, desafortunos. Nós não vamos duvidar, nós não vamos nos deprimir. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. E viveremos todos os dias alvos dela. Mesmo quando a gente pensa que as coisas estão ruins. Veja, a misericórdia está ali, bem perto de você. O amor de Deus está agindo no seu peito, te carregando, te levando e te confirmando, dizendo: eu estou contigo. Olha, isso não é uma palavra de triunfalismo não, é a essência de Deus para os seus salvos, os seus santos. É isso que Paulo está dizendo. Uma vez que rejeitamos o pecado, nos abraçamos para sempre à misericórdia de Deus. E é o seu amor que nos segue a cada manhã. Eu disse a você que na eternidade você verá o retrato em Cristo da misericórdia, o retrato em Cristo do amor. Estas coisas nunca irão deixar de ser expressas a nós. Cristo traduz a misericórdia grandíssima de Deus, o amor grandíssimo do Pai, indizível, a pecadores como eu e você.
Regozije-se nele, reconforte-se nele. Você que está aqui, que ainda não veio a Cristo, só existe uma forma de você se alegrar e se regozijar verdadeiramente em sua vida, e está em Cristo, que é o Pai, que é o dono, que é o rico de toda graça e misericórdia. Então, meus irmãos, sejamos gratos sempre a Ele e estejamos debaixo, queiramos estar debaixo da misericórdia. Feliz o homem que está debaixo da misericórdia de Deus. Bem-aventurado é este homem, porque elas não têm fim. Quando você a pensar que acabou, lembre da misericórdia. Sabe, meu irmão, quando as suas energias se esgotarem, pensa na misericórdia, respira fundo e vai. Recalibre suas forças em Deus. Recalibre a sua vida espiritual em Deus. Renove-se em Cristo. Você que está há anos, já é um dinossauro de igreja. Amém. Renove-se suas forças em Deus. Sim, Ele nunca deixará de nos amar. Enquanto nós vivemos nesta vida, claramente você e eu estaremos seguros, porque Cristo está conosco. Ele já lavou os nossos pecados na cruz do Calvário, e por causa do seu grandíssimo amor e de sua infinita misericórdia, podemos dizer asseguradamente: Cristo me amou misericordiosamente. É o nosso discurso, o discurso do salvo, do remido. Diante dos seus dilemas, como eu disse, das suas lutas, creia nele. Isaías ainda falou uma outra coisa, no capítulo 31, versículo 2 e 3, ele disse assim, ouçam. Assim diz o Senhor. Isaías está falando ao povo de Israel, mas aplica-se a nós. Ouçam, assim diz o Senhor. O povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se deixou-me ver o Senhor dizendo: com amor eterno te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Então, essa é a promessa para nós. E andamos neste mundo que já condenado no maligno. Amém? Uma última aplicação para a gente orar. Essa mensagem que Paulo nos trouxe aqui, que ouvimos, é o verdadeiro evangelho que exibe o nosso Salvador. É uma exibição do nosso Cristo. O evangelho é a exibição de Cristo, não é a exibição de homens. Essa mensagem gloriosa da graça, da misericórdia e do amor, quando você fecha os seus olhinhos, você deve ver Cristo. E nenhum homem, não é o mensageiro, não é o homem, é Cristo. Ele que está sendo exibido aqui esta noite, Ele que salva o pecador, o crente. Lembre-se dos seus pecados, você que é pecador, você que ainda não tem uma aliança com Deus. Lembre-se dos seus pecados, foram seus pecados. Nós também, crentes, lembremos dos nossos pecados. Foram os nossos pecados que crucificaram o amor na cruz. Mas o amor não acabou na cruz. Amém? O amor não acabou na cruz. Ele ressurgiu. Ele voltou à vida e venceu a morte. Venceu para que você pudesse viver. Venceu para que eu e você, juntamente com Ele, revivêssemos, provássemos do amor de Deus no seu Filho. Ele é o verdadeiro amor, e Ele mesmo disse: ninguém tem maior amor do que este, que dá a sua vida em resgate dos seus amigos. Existe porventura algum amor maior do que este revelado na cruz? Não, não há. Há porventura alguma fé diferente, salvadora? Não há. Só há em Cristo. Ele entregou a sua própria vida por você. É uma mensagem antiga, mas é antigamente poderosa. Salvou e continua salvando e salvará para a eternidade.
Não temos outra conversa. Eu não tenho outra verdade para lhe dizer. É essa. Jesus te amou, morreu por você e tem poder para te salvar hoje. Seja hoje inundado pelo amor dele, pela misericórdia, pelo perdão, pela graça. O inferno, como eu disse, está em agonia, porque ali, os que ali se encontram, olharão para um lado, olharão para o outro e nunca verão um consolador, nunca verão Jesus ali. Receba-o hoje, agora, e um dia você o contemplará com os seus olhos para a eternidade. Amém? Vamos orar e eu quero chamar o Ministério de Louvor que vai nos conduzir a uma canção e o irmão Clerisval vai nos despedir. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor e pela tua misericórdia, Senhor, que nos alcançou. Infinito amor, infinita misericórdia, Senhor. Que nós possamos, como crentes, andar em santo temor. E essa igreja exulte com estes dons. E o pecador que me ouviu essa noite, seja convencido pelo Espírito Santo e abrace hoje a Cristo pela fé. Abandone a sua vida de pecados, faça uma aliança contigo e viva eternamente o seu amor e a sua misericórdia. Amém.